Muito bem, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui do CT Rei Pelé, depois de um longo inverno aí, voltando a fazer um pouquinho as lives para vocês acompanharem o noticiário do Santos ao vivo aqui hoje do treino. Treino este que terá só 20 minutos. O famoso aberto apenas para o aquecimento. Depois o Jair, que está de volta já do Rio de Janeiro após o nascimento da sua filha, irá fechar o treino para fazer as atividades táticas que ele não gosta que a imprensa assista. Grande novidade de hoje, a volta do David Braz, um dos jogadores que ainda estavam com aquela virose, né, intoxicação alimentar. E ele está recuperado e está aqui treinando hoje. Quem ainda não se recuperou e não apareceu é o lateral direito Daniel Guedes. O Daniel ainda se recupera da virose, também ficou fora do treino de hoje. Já o Vladimir, que também desfalcou o treinamento de ontem, com uma tendinite na coxa, né, uma dor na coxa, fez um exame. Não tem nada grave, tá melhor e também já tá de volta aos treinamentos. Vamos lá, o Anderson perguntando de contratações, o Moisés também, novidades, e o Luiz Carlos perguntando da reunião do Carlos Sanches. É o seguinte, galera, tá rolando a reunião, ou já rolou a reunião. A última informação que eu tive por volta do meio-dia é que estava rolando essa reunião lá no Business Center em São Paulo com o empresário do Carlos Sanches, né, e o presidente José Carlos Pérez. A tendência é que eles fechem o contrato hoje e seja anunciado como reforço do Santos nos próximos dias. O Sanches não está no Brasil, né? Quem está aqui é o empresário dele. Ele está de férias, curtindo a família. O último jogo dele foi ainda nesse mês, né, no comecinho, dia 6, pelas quartas de final da Copa do Mundo, né? Ele não entrou em campo, mas você faz toda aquela preparação, né, e fica ali no banco. E então ele está há 11 dias apenas sem jogar. Partiu depois da temporada com o Monterrey direto para a preparação do Uruguai, para a Copa do Mundo. Então também é outro que, a exemplo do Bryan Ruiz, vai precisar de férias, né? E ele já está curtindo essas férias, vem para o Brasil provavelmente só depois desse período aí sabático. Já o Bryan Ruiz, por outro lado, chega muito provavelmente, a informação que a gente tem é que ele viaja da Costa Rica para o Brasil amanhã, né? E aí ele chegaria amanhã e provavelmente começaria os treinamentos já na sexta-feira. O Bryan poderia até realizar algum treinamento na quinta-feira aqui no CT Rei Pelé, mas como o time já vai estar em São Paulo, já não vai ter treinamento, vai estar se preparando para o clássico contra o Palmeiras, que vai ser no Pacaembu, na quinta às 20 horas. A tendência é que ele, se aparecer por aqui, vai ser só para fazer algum trabalho leve na academia, algum recondicionamento, mas inicia realmente os trabalhos com o elenco na sexta-feira. Vamos lá, vamos ver as participações. O Valdeir de Osasco, um abraço pro Valdeir. O Reginaldo Silva perguntando do Joaquim Ardaís, né? O atacante uruguaio. Eu não tenho a informação dele, Reginaldo, mas a última coisa que eu vi a respeito é que ficou difícil pela concorrência, né? O clube, o El Tanque Sisley, tá fazendo uma espécie de um leilão com ele, e o Santos, para entrar em leilão, é bem complicado, né? O David Bonfim perguntando se o Jair vai pegar uma licença maternidade de 1 ano, se é verdade. Não é não, viu, David? Ele tá ali, ó, de bonezinho, do lado do fisiologista, o Luiz Fernando. Tá ali já, tá aqui de volta. A filha dele nasceu ontem e já tá aqui de volta para comandar os treinamentos que ontem foram aí comandados pelo Emílio Faro, auxiliar técnico. O Valdeir perguntando de atacante, nada ainda. Tá difícil, viu, Valdeir? A gente tá tentando descobrir mais nomes, né? Mas tá complicado o mercado de centroavante. O Santos chegou a tentar até o Caleri, mas realmente
Tá bem complicado o mercado. Engraçado que a gente falava que o mercado complicado era o mercado do camisa 10, né? E agora que conseguiu o Bryan Ruiz, a gente tá vendo que o camisa 9 é bem mais difícil. Não tem um camisa 9 para trazer, e o único que o Santos tem com as características de realmente um centroavante é o Yuri Alberto. Ainda não teve tantas chances no time profissional, apesar de ser um ótimo valor. O Luiz Carlos pede pra eu falar uma coisa que aqui eu não posso falar. O Leandro perguntando se o Santos já fechou ou assina quando. Carlos Santos, Rafael Lira também pergunta, tudo certo mesmo? O Rafael e Leandro, vamos falar novamente. O Sanches tá de férias, né, com a família, curtindo aí essas férias. Quem tá aqui no Brasil é o empresário dele, a reunião estava acontecendo, a última informação que eu tive foi por volta do meio-dia. E estava acontecendo essa reunião lá no Business Center em São Paulo para finalmente fechar essa contratação. Deve ser... A tendência é que seja efetuado, né? Ele seja realmente o reforço do Santos. Faltavam apenas detalhes, questão de valores de salário, mas a proposta estava bem próximo do que o Sanches pediu. Então a tendência é que realmente feche. A gente ainda não tem o anúncio oficial, mas a tendência é que realmente feche. O Gustavo perguntando do Bryan Ruiz e o Lê Augusto também perguntando do Bryan Ruiz. O Bryan Ruiz não está treinando ainda, ele vai vir ao Brasil na quarta-feira e deve começar a fazer os treinos normalmente com o elenco a partir da sexta-feira. E se ele joga contra a Chape? Muito provavelmente não, Lê. A informação que a gente tem é que a tendência é que ele estreie na partida contra o Flamengo. E aí a partida contra o Flamengo, a gente até publicou lá no Diário do Peixe hoje. Tá marcado inicialmente para Vila Belmiro, né? O jogo vai ser no dia 25, às 9h45, e é o jogo da Globo Rio de Janeiro. Né? Não vai ser transmitido para São Paulo, né? É o jogo do Corinthians e Cruzeiro, transmitido para São Paulo, na Arena Corinthians, que vai ser no mesmo dia e mesmo horário. E o Santos queria transferir esse jogo contra o Flamengo para o Pacaembu, de olho numa renda maior, né? Já que é um jogo que costuma lotar bastante a partida contra o Flamengo. Até pela própria torcida adversária, né? Acontece que tem esse jogo do Corinthians no mesmo dia e horário, então o Santos não vai conseguir jogar na quarta-feira em São Paulo. O Santos chegou a pedir para mudar a partida para quinta-feira, mas acontece que, como é o jogo da Globo, a Globo deve vetar isso daí, então o Santos deve ter que jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro mesmo, e aí a provável estreia do Bryan Ruiz contra o Flamengo, tá? Essa a expectativa do Santos, é que ele estreie contra o Flamengo. O Anderson perguntando de Zelarayan, pelo amor de Deus, gente. O pior é que teve de novo proposta pelo Zelarayan, mas não adianta, o Tigres quer muito. E o Santos ainda não entendeu que 10 milhões é 10 milhões, não é 6, não é 7, não é 8. E aí fica oferecendo menos e tentando de outras maneiras, mas Zelarayan não vem, tá, gente? De uma vez por todas. O André perguntando se o Alisson tá liberado para jogar o Clássico. Tá sim, André. Tinham passado uma informação errada aqui, que o Alisson estaria suspenso para esse jogo, mas na verdade não, quem tá suspenso é o Pituca. O Alisson tá liberado sim, já jogou até contra o Fluminense na última rodada antes da parada para a Copa do Mundo, deve ser o titular. O Rodrigo Benício, quero ver esse trio de ataque. Gabigol, Rodrigo e Bruno Henrique, diretamente de Guarulhos, estamos ligados, vamos que vamos Santos. Um abraço pro Rodrigo. Luiz Carlos, como anda a reforma da Vila Belmiro? Ele que é lá de Capão Redondo, na Zona Sul. O Luiz Carlos, a previsão na época que foi anunciado era de 50 a 60 dias. Então a última vez que eu estive lá na Vila Belmiro foi para a apresentação do Bryan Ruiz, a gente deu uma olhada lá e estava tudo quebrado ainda. Então ainda deve se cumprir esse prazo aí de pelo menos 60 dias para fechar essa reforma, que vai fazer lá uma arquibancada de preços populares, né? O Fábio dando uma cornetada, um abraço pro Reginaldo. O Igor falando sobre o Carlos Sanches, eu já falei. O Anderson perguntando do Zelarayan, eu já falei. A Vila a gente já falou. O Gustavo projetando esse quarteto. Também acho que é possível, o Gustavo.
jogar com um quarteto na frente, né? Com o Bruno Henrique, inclusive eu acredito, pelo que a gente tem de informação aqui, que vai ser a escalação titular contra o Palmeiras. O Santos deve entrar em campo com o Vanderlei, né? O Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, e aí a dúvida do outro lado se vai o David Braz, que já está treinando hoje, então não deve ser problema para o jogo, mas se ele não puder ir, o Luiz Felipe deve ganhar a vaga. Na esquerda o Dodô, no meio o Alisson, e aí ou o Cittadini, ou o Jean Mota, ou até o Renato, e o quarteto na frente, né? Bruno Henrique pela esquerda, Rodrigo pelo meio, o Gabigol pela direita e o Eduardo Sacha no comando de ataque, os quatro trocando de posição a todo momento. É uma formação bem interessante. Eu confesso que gosto. Tem que ver se essa movimentação entre os quatro vai encaixar, né? Eu acho que essa movimentação bem treinada pode dar muito trabalho pro adversário. O Alex Duarte perguntando quantos ingressos vendidos para quinta. A última parcial deu conta de 11 mil ingressos quase, o Alex. Deu uma melhorada aí. Né? Tava com 9 e pouco, quase 10. E aí na noite de ontem o pessoal comprou um pouco mais, chegando aí a 11 mil. Vamos ver, às 18h30 de hoje devemos ter outra parcial. E aí a gente vai ter uma noção melhor também, que tá chegando próximo do dia do jogo, né? Já é terça-feira. Devemos ter uma noção melhor. O Alailson perguntando do futuro do Cittadini. Futuro de Léo Cittadini. O Cittadini tem proposta do Benfica e da Lazio. O Cittadini é um jogador jovem, tem 24 para 25 anos. Tem passaporte italiano, né? Tem dupla nacionalidade. Então ele é um jogador que é muito bem visto na Europa porque ele é comunitário. Ele não ocuparia uma das vagas para jogadores extracomunitários, né? Então ele é muito bem visto lá na Europa por conta disso. Como ele está a menos de 6 meses do final do contrato, poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Isso estava praticamente certo que ele deixaria o Santos, mas o Ricardo Gomes conversou com o Cittadini, o Jair Ventura conversou com o Cittadini e marcaram uma reunião com os empresários do Léo para sexta-feira. Então por isso o Léo Cittadini está liberado para o clássico contra o Palmeiras, apesar do presidente ter dito que ele não jogaria mais no segundo semestre se não renovasse o contrato. Ele está liberado para o clássico e também vai ter essa reunião aí na sexta-feira para tentar costurar um acordo aí. O Santos quer manter o Léo Cittadini no time, apesar de muitos de vocês cornetarem muito o Léo Cittadini, e nessa daí eu tô com o Santos. Eu gosto bastante do potencial que o Cittadini tem, né? Ainda é jovem e o Santos não pode perder mais um meia, que é uma posição carente do time, de graça, como aconteceu no ano passado com o Lucas Lima. Um salve para Itaim Paulista, zona oeste de São Paulo, pro Reginaldo. O Gustavo falando exatamente do quarteto que eu estava comentando. O Bruno Gabriel, Santos quer fazer um time forte só com jogador sem contrato? Como isso? Tem que investir. A desculpa da grana acabou. Na verdade não é só jogador sem contrato, né, Bruno? O Sanches tem contrato até o final do ano. Então tá pagando aí $1 milhão por ele. Aqui no caso o Santos até foi, pelo que a gente leu, né? Eu não tenho informação, mas que o Santos foi atrás do Ardaíz e pagaria por ele, né? Mas também tem que saber que o clube tem uma dívida e tem que pagar essa dívida também. O Pérez já falou várias vezes isso, que não vai fazer mais dívida no clube, que vai dar preferência para pagar as dívidas para depois se acertar. Mas o Pérez também tem consciência que precisa de um time forte para dar respaldo até para ele como presidente, né? Eu acredito que não tem como criticar essas duas contratações, né? A do Brian Ruiz e a do Carlos Sanches, se confirmada. São dois caras experientes, são dois caras rodados e que vêm para as posições de carência do Santos, né? E faltando só o centroavante mesmo. E aí acho que vai ter já um elenco para dar para disputar o brasileiro e o restante da temporada.
O Gabriel Nascimento do Guarujá perguntando de contratações. O Luciano cornetando. Vamos ver, deixa eu abaixar aqui que chegaram muitas mensagens. Um salve pra Sorocaba. O Reginaldo falando, tem que pagar o Bruno Henrique, é verdade. O Eduardo dando uma cornetada porque o Santos não trouxe o Barcos. A situação do Sanches eu já falei, né? Mas vou repetir para todo mundo que ainda não ouviu sobre o Sanches. Sanches está tendo uma reunião em São Paulo, lá no Business Center. Apesar dele estar por aqui, ele está de férias ainda. A tendência é que às 7 a gente deve ter novidades nas próximas horas. A última informação que eu tive, por volta do meio-dia, ainda estava rolando essa reunião entre o Pérez e o empresário do uruguaio. A proposta do Santos era muito próxima da pedida, né, do Sanches em questão salarial. Então a tendência é que o Sanches feche e seja aí o novo reforço do Santos. Um alô para Euclides da Cunha. Euclides da Cunha Paulista. O Reginaldo falando, tem que comprar o Dodô. Verdade também. O Eduardo perguntando de Ganso. Ganso não tem nada, gente. Esqueçam. Um abraço para Dourado, no Mato Grosso. Fernando Braga, cadê os treinos táticos e jogados ensaiados? Olha, Fernando, se tiver, eu garanto para você que você não vai ver nessa live. Porque o Jair Ventura fecha assim que acaba esse bate-bola aí, ó, esse aquecimento. O Jair fecha o treino e aí a gente não pode mais acompanhar. Um abraço para Belém do Pará, lá longe. O William Costa perguntando do paraguaio, Derlis Gonzalez. O negócio esfriou, viu, William? O negócio do Derlis esfriou bastante porque o Dinamo queria alguma compensação pelo empréstimo. O Santos se disponibilizou a emprestar o Vitor Bueno, mas o Vitor Bueno falou, nananina, não quero jogar na Ucrânia. E aí o negócio esfriou bastante. O Santos até tentou colocar outros jogadores no negócio, mas por enquanto sem acordo. Então esfriou bastante a negociação do Derlis Gonzalez, que também, convenhamos, não tem que ser prioridade no Santos, né? Ele não é um centroavante, ele é um ponta. E pra ponta, tudo bem, a temporada é longa e tudo mais, mas diante das necessidades que a gente tem, o Santos precisa primeiro ir atrás do centroavante. O Guilherme Pires dando uma cornetada. Danilo Silva falando que o Dodô é um bom jogador, tem que comprar logo, senão vai perder ele. O Danilo, isso não tem muito problema, porque o Santos tem a cláusula de compra no valor fixado, né? Então, até o final do empréstimo, ele vai custar o mesmo para o Santos. Se eu não me engano, são 2 milhões de euros. Se eu não me engano, é isso. 2 ou 3, agora confesso que não me recordo, mas é esse mais ou menos o valor. E aí o Santos vai pagar esse valor. O Emílio já fez um joinha aqui pra gente, que tá fechando. Então, galera, vamos virar aqui. A gente vai ficando por aqui. O vento tá bagunçando pra caramba o cabelo. E a gente volta assim que a gente tiver mais informações. Vamos estar de olho na situação do Carlos Sanches, que devemos ter novidade ainda hoje.